Bom dia a todos. Meu nome é Einstein, tá? Sou professor de física de vocês e vamos para mais uma aula de física do Colégio Científico Militar. A nossa aula de hoje vai ser sobre movimento harmônico simples. Vou tentar explicar tudo o que seja um movimento harmônico simples, a parte prática do movimento harmônico simples, tá? Dando tempo ainda, vamos falar aí um pouco sobre o que seja pêndulo e outras suas particularidades, ok? Então vamos lá. Apresentar agora. A nossa aula existente. Vamos prosseguir. Então, a nossa aula de hoje é sobre movimento harmônico simples. O que nós vamos ver hoje sobre a aula de movimento harmônico simples? A sua introdução, que seja seus exemplos, onde eu posso atuar e suas variáveis, né? As leis que atuam no MHS, a energia do MHS, pêndulos, relação entre MHS e MCU. Dando tempo ainda, vamos falar um pouco do que seja amortecimento do movimento harmônico simples e um pouco de ressonância, ok? Mas a primeira parte, onde é que nós podemos atuar no movimento harmônico simples? Gente, o movimento harmônico simples, hoje em dia, nós, aqui não no Brasil, mas em relação a outros países, tipo Japão, China, Tailândia, outros existentes, tá? Nós temos aí alguns problemas em relação a terremotos e tsunamis. Então, o que é que nós podemos utilizar e trabalhar? Em certos países, tipo o Japão, existe lá um pêndulo no meio do edifício, tá fazendo o quê? Na hora que o terremoto atuar, a estrutura, na hora que ela balançar, tende a colocar o prédio em torno do seu centro, né? Colocando ele em equilíbrio. Então, já é a tecnologia trabalhando em cima das novas ações e fenômenos existentes, na fenômeno da natureza. Então, se usa muito, está vendo pela figura aí, né? Uma bola presa com material e quando o prédio ele balança, tá? Tende a trazer ele para o centro existente, ok? Vamos ver também, só um minutinho aqui, gente. Dois bola, problema técnico. Então, essa é uma parte da engenharia que nós vamos utilizar também. Outro que você está vendo pela figura ali são os terremotos e tsunamis existentes. Muito se usa, né? Muito se tem medo em relação aos tsunamis, que nada mais é uma concentração de energia existente e vem em forma de uma onda, como já aconteceu em determinados países. Aí você está vendo, são os exemplos que ocorrem em relação a um movimento harmônico, então a alteração da frequência, né? Surto de tensão, subestação de rede, distorção harmônica, apagão, tudo isso se trabalha com um movimento harmônico simples. Okay? É aquele exemplo que eu falei para vocês da oscilação dos edifícios, né? Como é que é colocado a parte, colocado no 91º andar, alto esse prédio. Então, o que acontece? O vento bate na lateralidade dele, então tende ele a balançar. Se não tiver uma boa estrutura, essa oscilação existente faz que ela quebre e o prédio despenque. Como já aconteceu uma vez, uma reportagem de um prédio lá em São Paulo, o vento muito forte bateu na lateral desse prédio, o prédio balançou muito grande, tá? E como tinha uma piscina na cobertura, a água derramou e passou, né, infiltrou o apartamento de baixo. Mas deu para notar pelo vídeo que o prédio balançou muito. Então, graças a Deus, aqui não existe muito, só por causa dos ventos. Mas em determinados países, como o Japão, lá o terremoto é muito forte, devido às placas,
Então, tem que ter essa nova tecnologia existente para poder, né, segurar. Fora isso, tem a parte da estação, né, na parte da estrutura debaixo do prédio. A parte da estrutura debaixo do prédio, ela se torna como se fosse um amortecedor. Na hora que o prédio balança, ele não cai para os lados, certo? Então, aquele amortecedor deixa o prédio em equilíbrio. Aí nós vamos ver agora a primeira parte do que é o MHS, né? Movimento harmônico simples. O que é um movimento harmônico simples? É um movimento oscilatório retilíneo, só que a aceleração é proporcional no sentido contrário da oposição. Então, aí eu tenho um eixo X, ponto zero, o ponto P, onde vai estar o objeto, e eu vou ter a aceleração. No movimento harmônico simples, pode ocorrer de duas maneiras. Pode ocorrer ou uma elongação, ou pode ocorrer aí uma compressão existente, certo? Eu vou trabalhar aí com o sistema massa-mola. Esse sistema massa-mola, tá? Esse movimento vai mostrar todo como é que ocorre o MHS. Vamos ver? Aí eu tenho um exemplo, espaço real, que é uma mola presa a uma determinada massa, que quando essa massa é colocada, ela vai tender a puxar essa mola, estender, e vai poder esticar e alongar. Esticar e alongar. Isso, gente, nós podemos relacionar ao MHS, em relação ao movimento harmônico simples, pelo espaço de fase. A obra, você está vendo aí, a parte circular. Então, eu posso relacionar o movimento harmônico do sistema massa-mola com o MCU, movimento circular uniforme, lá onde eu vou ter velocidade e aceleração. Então, eu posso relacionar, mostrar como ele alonga e comprime, mostrando o movimento circular uniforme, como nós vamos ver daqui para frente. Mas para entender o movimento harmônico simples, vamos ter algumas características existentes em relação ao movimento circular uniforme. E algumas variáveis que nós usamos no movimento circular uniforme é a frequência, que é o que é a frequência? É o número de vezes que ele dá uma volta completa, tá certo? E o que seja o seu período. Período é quando ele dá essa volta completa correspondente ao tempo. O tempo que ele gastou para dar essa volta completa. Então, como é que eu posso calcular esse meu período? Período é 1 sobre a frequência. Aí nós temos o movimento harmônico mostrado através de um gráfico. A partícula que ela vai tentar oscilar da esquerda, tá? Da esquerda para a direita existente. Aí eu tenho T sobre 4, que é o período sobre 4, período sobre 2, 3T sobre 4 e T. T é como ele tivesse dado, gente, uma volta completa. 3/4 de uma volta, 1/2 de uma volta, T4 de uma volta. Aí ele está mostrando, ó, começando lá de cima, o XM, a bolinha vindo até o zero. Então é como se ele estivesse, tá, comprimindo. Chegou, comprime até o menos M, né? Tá, alongou, quer dizer, vai até o zero, depois vai comprimindo, alonga de novo até chegar no XM, tá? Então, como é que eu posso projetar essa minha partícula? Essa projeção dessa minha partícula, eu uso o teorema de Fresnel. O que seria isso? A projeção sobre um diâmetro. Eu tenho aí a circunferência de uma partícula em movimento circular uniforme, que vai executar o MHS em diâmetro. Tá? Como é que seria isso? Gente, é o seguinte, nós vamos trabalhar aí com 3 variáveis para entender o MHS. Nós vamos ter uma equação para o deslocamento no sistema massa-mola. Nós vamos ter aí uma equação para a velocidade no sistema massa-mola. E nós vamos ter aí uma aceleração. Por que que eu vou ter? Eu vou ter essas três, eu vou ter essas três, eu vou ter essas três equações. Eu vou ter essas 3 equações porque eu vou trabalhar, se você prestar atenção, a partícula no sistema massa-móvel, ela se desloca. Então, ela se desloca com aceleração, se desloca com uma determinada velocidade. E por que que vai ter o x?
o x por causa do deslocamento dela. Vai ser do ponto 0 até o ponto P. É longa, do ponto P ao ponto 0, comprime. Então, ele tem esse deslocamento da partícula existente. Por isso que eu botei essas três equações. E aí eu estou representando como é que seria, tá certo? Existente, eu tenho um A. O A vai ser do ponto M até o ponto 0, que é como se fosse o raio, ok? Eu tenho o ponto P, tá? Eu tenho a minha aceleração existente, né? E embaixo eu tenho um X, que vai representar o deslocamento. E eu tenho um ângulozinho que você está vendo aqui, que parece um B ou beta, que vai representar o ângulo do deslocamento existente, certo? Vamos aqui para frente para mostrar bem direitinho. Essa, gente, só para vocês entenderem primeiro, é a primeira equação. É a equação do deslocamento em função do tempo. Aqui eu estou mostrando para você entender quem é quem na fórmula. O que é o XM? O XM é a amplitude. Como eu vou trabalhar como se fosse como uma onda, então eu tenho agora o deslocamento vai ser através da amplitude. Então, meu XM, você vai ver livros, né, falando que é XM, é A. Então, XM ou A, tanto faz, é a minha amplitude. O ômega é a frequência angular, o T é o meu tempo, e o fase, né, que é essa bolinha com traço, a constante de fase ou o ângulo de fase. É o seguinte, cada máquina, quando ela dispara para se movimentar em relação a comprimir e alongar, né, ela dispara em relação a determinado ângulo. Com quantos ângulos ela vai partir? Então, eu chamo isso de fase existente. Então, essa é a primeira equação, tá? X é a amplitude, ômega é a frequência angular, T é o tempo e a fase existente, qual é o ângulo que ele vai disparar. Aqui eu estou mostrando, né? O P é a projeção do movimento da partícula, vocês estão vendo aqui, sobre o eixo OX. Eu tenho um A e o menos A. O A é quando ele alonga, positivo. O menos A é quando ele comprime, negativo. Então, o A e o menos A são as amplitudes, tá? As coordenadas eu tenho a X, que vai no eixo X. O P ele vai se projetar em relação ao eixo X. Então, como é que seria isso, gente? Vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar o cosseno de φ. Quem seria o cosseno de φ? O cosseno de φ, ó, só para você ver, esse traço maior aqui que está no círculo, né? Vai até a bolinha azul, é o A, tá? E embaixo eu tenho um X existente. Então, eu vou ter aí, o que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, pegando essa forma, eu chego numa equaçãozinha simples, que é x igual a cosseno de φ. X é o deslocamento dele, o A é a amplitude, e o φ é o ângulo que ele está formando. Pegando uma forma lá do movimento circular uniforme, né? Φ, que é o ângulo, é igual a ômega t mais φ zero. Quem se lembra, lá quando falou de movimento circular uniforme, lá no Física 1, né? Física no primeiro ano, você tem o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais ômega t. Fazendo isso, gente, eu vou substituir a equação do ângulo do movimento circular lá na primeira fórmulazinha do x, né, que vocês estão vendo aí. Quando eu substituo, eu tenho uma equação geral do alongamento. Então, a equação do deslocamento, da elongação ou compressão, né, o deslocamento da partícula, é A, como se lembra que eu falei para vocês, pode ser tanto A ou XM, A cosseno ômega t mais φ zero. Professor, quem é o ômega t mais φ zero? Você lembra lá da fase? Né? Fasezinha, bolinha com traço? Pronto. É esse daí. Okay? Observe que o x é periódico. O que é um movimento periódico? O movimento periódico é quando ele relaciona aquele movimento circular, tá? Com o período t, que é o período, limitado entre menos a e o mais a. O movimento que está sendo descrito aí é um movimento harmônico simples, tá certo, gente? Ele vai todo percorrer de A, vai dar menos A e volta para o A. Então, podemos dizer, então, que a partícula que está sendo executada no MHS, ela pratica uma
uma função horária. Isso em função do tempo, né? Quanto tempo ele gasta para percorrer aquele determinado ângulo. Então, eu chego na equação geral. A equação geral do deslocamento da partícula, que é xt é igual a cosseno de ômega t mais φ0. Por que xt? Porque dependendo do tempo, vamos supor, 2 segundos, onde é que a partícula está? 3 segundos, onde é que a partícula está? 4 segundos, onde é que a partícula está? Por isso que eu vou ter uma função horária do espaço, né? Ou do deslocamento, que vai ser o meu xt. Aqui eu estou mostrando o movimento dela. Se lembre, o xm é o A. Então, xm é o A, menos xm é o menos A. Então, ele partiu, você está vendo lá a ondazinha, ó, você está vendo? Lá no xm, percorreu tudo e chegou lá no T. T é quando ele dá uma volta completa, tá? Essa barriguinha para baixo é como se ele tivesse meia volta. Seria um T, ok? Então, eu posso dividir essa onda em 1/2, 3/4, 1/4, né? Um T, que é o período que é a volta completa. Então, eu posso representar ele através de frações também, deslocamento, certo? E a fórmula que eu mostrei já do deslocamento existente. Quando eu pego a fórmula do deslocamento, que é o xt, que é o A, cosseno, ômega, tá aí, ó, o A é a amplitude, o ômega t mais φ0 é a fase do movimento, lembrando que é a fase do movimento, é quando o objeto ele vai praticar no sistema massa-mola, é longa, comprime, né? Ele parte de um determinado ângulo, isso no movimento circular uniforme, tá? Você se lembra lá, viu aquele movimento circular? Então, vamos supor que ele não parta do zero, e sim parta de um determinado ângulo, 20 graus já, 30 graus já. Então, aquele 20 graus, 30 graus é o meu φ0, tá? Eu posso, quando ele não tem φ0, é zero, então ele parte do zero existente. Quando ele já está em uma determinada posição, já está com um determinado ângulo. Então, eu tenho um φ0 ali correspondente. O ômega é a pulsação ou frequência angular do movimento, e o φ0 é a fase inicial do movimento, que pode ser zero ou determinado ângulo existente. Como eu estou usando uma relação sistema massa-mola com movimento circular uniforme, eu vou usar aí, tá, a frequência angular, algumas características de algumas variáveis. A frequência angular, que é 2π sobre o período, e a frequência é 1 sobre o período. Então, eu vou ter uma fórmula para a frequência angular, né, porque eu não uso frequência angular na fórmula. Então, eu vou ter frequência angular 2π sobre o período ou 2πf, que é a frequência. Professor, qual é a unidade do x do alongamento? Metros, centímetros. Unidade do tempo? Segundo. Unidade da frequência? Hertz. Hertz ou 1 sobre segundo. Unidade do φ? Como é ângulo, vou trabalhar com radiano. E a frequência angular? Hertz ou 1 sobre segundo também, tá? Ou também eu posso usar radianos por segundo, ok? Para interpretar melhor a frequência angular e o seu deslocamento, como eu já mostrei para vocês, imagine agora o seguinte. Imagine o φ igual a zero. Quando o φ é igual a zero, a fórmula fica xm cosseno de ômega t. Concorda comigo? Então fica xt é igual a xm cosseno de ômega t. Pessoal, eu posso substituir esse ômega por 2π sobre o período? Pode. Eu posso substituir por 2πf? Pode. Tá certo? Posso substituir na fórmula. Vai depender de o que eu tenho na minha questão. Se você está vendo um gráfico aqui embaixo, gente, quando eu falo representando agora por ângulos, eu tenho π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Período, que é o t correspondente, é quando ele dá uma volta completa, correto? Então, quando ele dá uma volta completa, não é 360 graus? Então, eu estou representando aqui, você está vendo aí, 2π. 2π é quando ele dá uma volta completa 360. Π. Π é quando ele dá meia volta, tá? Π sobre 2, metade de uma volta. 3π sobre 2, né? É meia mais uma parte. Então, eu posso também, além de representar por período, eu posso representar, tá certo, por ângulos, que seria π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, por radianos, correto?
Então, posso representar aí essa minha onda dessa maneira, do deslocamento, tá? Aqui eu tenho dois movimentos harmônicos, né? Amplitudes, quando eu tenho duas ondas, as amplitudes são diferentes, mas são frequências iguais, períodos iguais e fases iguais. Quer dizer, partiram do mesmo ângulo, gastaram o mesmo tempo, só que eles têm a mesma frequência, só que amplitudes diferentes. Tá? Então, duas ondas com dois movimentos harmônicos diferentes. O valor negativo da φ, você está vendo aí, menos π sobre 4, desloca a curva do cosseno para a direita. Na curva do cosseno, sem o deslocamento φ, ele é igual a zero. Você está vendo aqui que eu tenho dois movimentos harmônicos. Um é φ0 quando ele começa, e o outro é φ menos 4, π sobre 4. Mas lá na frente, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso converter π em ângulos, tá? 2π é quanto em ângulos? Π sobre 4 é quanto em ângulos, certo? Aqui eu tenho dois movimentos harmônicos, como eu já disse, frequências iguais, períodos iguais, só que amplitudes diferentes. Aqui já está sendo igual, tá? Só a diferença aqui é no φ já. Você está vendo? Um eu parto do zero e o outro eu parto já com determinado ângulo. Falei do que seja o deslocamento, agora vamos para a velocidade. Na velocidade, gente, correspondente, como é que eu calculo? Quem se lembra? Como é que eu calculo a velocidade? É x sobre o tempo. Aquele x eu vou representar pela equação da elongação, certo? Em função do tempo. Mas como é que eu represento aqui no movimento circular uniforme? Você está vendo aqui de vermelho, eu tenho uma velocidade tangencial, eu tenho outra velocidade, o v correspondente, que é o do deslocamento dele no eixo x, tá? Então eu tenho o ângulo φ correspondente, então eu vou trabalhar em cima desses ângulos para calcular a minha velocidade, ok? Então a velocidade escalar v correspondente ao p, né, está projetando, nós vamos ter a minha equaçãozinha, ok? E essa equação da velocidade no MHS se torna como? Menos ômega a seno de ômega t mais φ0. Lembra, o que é o ômega t mais φ0? É a fase. Agora vamos trabalhar com seno, porque muda, né? Você está vendo? Agora eu pego o cateto oposto a ele, né? Por isso que eu estou trabalhando agora com seno. Vou menos ômega, frequência e amplitude. Ok? Aqui eu vou mostrar a projeção, como é que está sendo a projeção da partícula existente. Agora com a aceleração. Tá? Eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho uma aceleração tangencial. Olhando para o ângulo, eu vou trabalhar agora com um cosseno. Então, cateto adjacente. Então, como é que seria? Por isso que é o cosseno. Quando é o oposto, seno. Como é que seria a aceleração? Menos ômega ao quadrado, a vezes cosseno, ômega t mais φ0. Então, essa é a forma da aceleração. Essa é a forma da velocidade, menos ômega seno ômega t mais φ0. E essa é a da aceleração. Então, nós temos aí três equações. Elongação, deslocamento, velocidade e aceleração da partícula quando ele faz o movimento circular em relação ao sistema massa-mola. Eu vou mostrar para vocês já já a prática, como é que é feito isso, tá? Então, temos aí, vamos lá. Equação da velocidade, menos o ômega, eu já disse que o x é a minha amplitude, seno de ômega t mais φ0. E aceleração, menos ômega ao quadrado, xm, que é a amplitude, cosseno de ômega t mais φ0, que é a aceleração. Ok? Nós temos aí as duas equações, a outra nós já vimos, que é da aceleração existente. Vou mostrar para vocês agora, gente, isso na prática. Como é que seria isso? Só um minutinho. Só um minutinho, só para...
fora aqui, tá? Rapidinho, tá, gente? Só um minuto. A minha técnica aqui, mas vai dar certo. Só um minutinho. Eu vou já aqui, tá? Mostro já para vocês a prática. Então vamos voltar para cá. Então nós temos, só para representar aqui para vocês, os gráficos, os três, do deslocamento, da velocidade e da aceleração, certo? A amplitude máxima menos a amplitude mínima, a velocidade ômega ao quadrado a aceleração. Então vocês estão vendo aí o desenvolvimento do sistema massa-mola em relação às três. Você está vendo que a aceleração é negativa, então ela começa do eixo para baixo. Velocidade negativa, começa em relação do eixo para baixo. A aceleração é positiva, então começo lá em cima correspondente. Tá? Isso quando o φ, está marcando, quando o φ for zero. Certo? Então você está vendo aí, 2t quer dizer duas voltas completas, né? Π sobre 4 é quase 1/4 de uma volta. Então eu tenho uma representação gráfica resistente. Do deslocamento, da velocidade, em relação a uma volta completa correspondente, tá? Da velocidade e da aceleração. Como é que seria? Você lembra? Aceleração negativa, velocidade começa do zero, correspondente, e deslocamento lá em cima. Essas são três características. Você tem que prestar atenção de como é que parte a onda, né? Como é que parte usando as três variáveis. Aceleração negativa começa lá embaixo. Velocidade, que pode começar do zero, mas vai começando negativo e sobe. Deslocamento, ele vai do positivo, porque ele estica, depois comprime e estica. Tá? Velocidade, mínimo, máximo. Aceleração, mínimo, máximo. Depois começa tudo de novo. O que seria essa velocidade máxima, gente? Velocidade máxima é quando chega aos 90 graus. Se você chegar a colocar aqui na fórmula, se eu colocar os 90 graus, vai ficar só ômega t. 90 graus vai ficar só ômega xm, ou ômega aceleração. Certo? Colocando, chegando no máximo existente, vai ficar na aceleração só ômega ao quadrado xm. Velocidade pode ser tanto negativa ou velocidade pode ser tanto positiva. Negativa ou positiva também para a aceleração. Tá? Vamos ver aqui. A velocidade máxima é ômega zero. Quando x é igual a zero, quando π sobre 2, 90 graus. Ou 3π sobre 2. Quando é que a velocidade vai ser zero? Quando x for ou mais a ou menos a. Quando φ é zero ou φ é π. Tá? Quer dizer o quê? Quando ele for π, é a metade, né? Então, se você olhar para o gráfico aqui da velocidade, ele vai ser zero quando chegar na ponta, lá em cima. É zero. Quando ele der a volta aqui embaixo, zero. Então, na ponta do eixo Y, né, lá em cima e no mínimo,
eu vou ter a velocidade igual a zero. Máximas, quando ele for A, tá certo? Resistente, e menos A, correspondente, certo? Aí eu vou ter as velocidades máximas. Aceleração, mesma coisa. Se for zero ou se for π, resistente, certo? Máximo, lá na ponta de cima e a ponta de baixo. Lembra, gente, máximo, ele está formando os ângulos existentes correspondentes, né? As extremidades. Quando ele chegar na ponta de cima, as velocidades, né? Aí eu vou ter aí uma velocidade nula correspondente, certo? Porque a velocidade de aceleração, ela pode ser máxima ou pode ser zero, certo? Pode ser máxima ou pode ser zero. Quando é que ela vai ser máxima? A velocidade vai ser máxima quando for o seguinte, gente. Ela alonga, né? Fica lá em cima, zero. Aí começa de novo, zero. Começa de novo, tá? Zero, dá a volta, zero, dá a volta. Então essa é a máxima existente. Como eu estou trabalhando com oscilador harmônico, o que é um oscilador harmônico? É qualquer dispositivo capaz de obrigar um corpo a oscilar em movimento harmônico simples. Tipo, como eu estou falando até agora. Então, esse carrinho, para poder ele se deslocar, ele pratica uma determinada força. Essa força é igual a massa vezes a aceleração. Como eu estou trabalhando com mola, a força é o Kx. Então, fica Kx. Negativo por quê, professor? Para o sentido contrário do deslocamento, que está alongando. Kx é igual a ma. Coloco o A em evidência, fica kmx, tá? A relação km vai ser uma constante do movimento harmônico, certo? Mas eu posso substituir aí o período. Então, qual é o tempo que esse carrinho ele faz para gastar para dar uma volta completa? Quer dizer, alongar, comprimir e voltar. Então, vai ser 2π igual a raiz de mk. Então, esse período é para uma oscilação. E alongar, comprimir, voltar. Alonga, comprime, volta. Alonga, comprime, volta. Então, é o período que ele gastou. Se eu pegar aqui uma mola presa à massa, alonga, comprime, volta. Alonga, comprime, volta. Então, quando ele faz esse movimento, quanto tempo ele gastou para dar uma volta? Né? Uma oscilação. 2π, m a massa do objeto, K é a constante da mola. Certo? Constante da mola. Oscilador, mostrando para vocês, sem atrito, tá? Trabalhando sem atrito. Como é que eu calculo a frequência angular? Raiz de K, M. K é a constante da mola, M é a massa do objeto. Período, 2π, massa sobre K. Certo? É a fórmula aí que eu tenho para calcular tanto a frequência angular como o período de uma oscilação mola. Certo? E aqui para a gente ver aí um exercício. Um bloco de massa M é 680 gramas. Está preso a uma mola de 65 Newton por metro. O bloco é puxado sobre uma superfície em atrito por uma distância de 11 centímetros, a partir da posição de x igual a zero. Liberado a partir do repouso no instante t0. Gente, aí vocês estão vendo que eu tenho. Determine a frequência angular, a frequência do período, a amplitude, a velocidade máxima, a aceleração máxima, a constante φ e a equação de deslocamento. Vamos lá resolver? Como são 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Vamos tentar resolver? Lembre-se, a massa está em grama. Então, você tem que converter para quilograma. Se prestar atenção, a constante ela está em Newton metro. Então, tem que converter aí 680 gramas para quilograma. Centímetro, está em né? A alongação está em centímetro, transforma para metro, porque a constante está em metro. Então, você tem que converter duas coisas aí. A massa para quilo e a alongação, que está em centímetro, para metro. Tá? Converta, certo? E depois faça o exercício. Frequência angular, frequência período, amplitude, velocidade máxima, aceleração máxima, fase e a elevação. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês responderem. Vamos tentar responder usando as equações que eu já mostrei para vocês. Vamos lá? Estou esperando.
Gente, vamos lá. Como é que eu posso calcular a frequência angular? Vamos lá para voltar aqui. Aqui a fórmula. Frequência angular, raiz de km. Eu tenho K, tenho 65. Eu tenho M, a massa, tenho 680 gramas para quilograma, 0, vai dividir 65 por 0,680. E tira a raiz dele, certo? Tira a raiz dele. Aí eu vou ter a frequência angular. Frequência, gente, como é que eu calculo a frequência? Eu poderia calcular a frequência. Quem se lembra, daqui eu mostro para vocês. Voltar aqui, papá, papá. Para vocês se lembrarem. Aqui. Frequência angular, né? 2πf. Se você não já achou a frequência angular usando a raiz de K sobre M, né? Quando você acha a frequência angular, a resposta é só igualar 2πf e acha a frequência. Tá? Exercício. Né? O período, como é que eu calculo o período? Você achou a frequência angular? É 2π sobre o período. Então, o período vai ser 2π sobre a frequência angular. Então, eu já posso achar aí a frequência angular, a frequência e o período. O que seria a minha amplitude XM? Gente, o bloco não foi puxado a uma superfície sem atrito por uma distância de 11 centímetros. Né? 11 centímetros. Colocou-se, ó. Tanto eu posso fazer um movimento circular, como eu posso trabalhar com o sistema massa-mola. Positivo, negativo. Amplitude positiva, amplitude negativa. Amplitude positiva, amplitude negativa. Eu tenho já a amplitude, né? Só converter para metros. Como é que eu calculo a aceleração máxima? A máxima, aqui, aceleração máxima, ó, aqui. Aceleração máxima, ômega ao quadrado vezes A. Tá? Ômega ao quadrado vezes A. Quando eu tenho aí a minha aceleração máxima existente. Então, eu vou ômega ao quadrado vezes A. Ômega eu já achei lá no item 1. O A eu já sei, que é 11 centímetros convertendo para 0,11 metros. Eu levo o resultado do ômega ao quadrado e acho a aceleração. Correto? Velocidade máxima. Velocidade máxima, ômega vezes A. Você não achou a velocidade, frequência angular lá no início? O A, né, 0,11, multiplica e acha, tá? E acha a aceleração máxima e a velocidade máxima. Determina a constante φ0 do movimento. Gente, é só colocar na fórmula agora. A fórmula da equação aqui para vocês. Colocar. Fórmula da elongação. X é meu A. O A você já sabe. O ômega você tem. O T você sabe. Né? Então, eu já posso calcular. O φ seria correspondente, tá certo, ao ângulo que ele está utilizando. Vou voltar aqui. É para usar a fórmula também. E o xt é a equação. Né? Ele não está partindo do repouso, né? Ele está partindo do repouso, gente. Então, φ é zero. Partiu do repouso, φ é zero. Determine xt. Xt você vai usar a fórmula da elongação. A é igual a cosseno, tá certo? Ômega t mais φ zero. O φ é zero. Está partindo do repouso. O ômega você tem. O t, né? O t está partindo do zero. Então, zero vezes 1 vai ser zero. Então, cosseno de zero. Vai ficar só quem? xt é igual a A. E o cosseno de zero. O A você tem. E a partir daí eu já posso achar o xt. Show? Então, aí um exercíciozinho correspondente. Esse daqui, tá? Eu queria que vocês vissem isso daí. Quando o tempo é igual a zero, deslocamento x zero do bloco é um oscilador linear, é um oscilador horizontal.
como é visto anteriormente, é de menos 8,50 centímetros. O deslocamento dele, tá? Então, a amplitude é negativa. A velocidade do bloco, a aceleração, mais 4,47. Ele quer que, a partir desses dados, né, você me diga qual é a frequência angular do sistema e qual é a amplitude e a constante de fase das oscilações. Viram aí, tá? Tentem responder e na outra aula nós vamos tirar nossas dúvidas. Tá? Vamos dividir esse bloco de aula em duas partes. Tá? Vejam aí, tentem responder e na outra aula nós vamos utilizar, ok? Anotaram? Viram? Velocidade, aceleração, deslocamento, né? Menos 850, t igual a zero. Então, tentem responder. Show de bola. Então, vamos voltar aqui. Então, gente, nós vimos aí o que seja a introdução do movimento harmônico simples. Vimos aí quais são as equações que podemos utilizar no movimento harmônico simples, que é a aceleração, velocidade e deslocamento. Vimos aí para onde é que nós utilizamos o movimento harmônico simples, no equilíbrio existente nos prédios. Eu já falei, aqui no Brasil, fenômenos naturais que façam os movimentos, né, de um prédio caírem, mas existe algumas determinadas localidades aqui no Brasil que tem um terremoto, mas racha. O que é esse racha? Racha é o seguinte, é quando entra a frequência do terremoto com a frequência do material que é feito a casa. Isso eu chamo de ressonância. Quando eles entram sobreposto a onda, a mesma frequência, então aí ele racha e cai em determinada casa ou prédio existente. Tá? É chamado ressonância. Entra na mesma frequência. Okay? Quando a frequência do terremoto não entra na mesma frequência do material que é feito a casa, então não racha, não cai. Já no Japão, como eu falei, é forte. O terremoto é muito forte. O movimento, a frequência existente, a oscilação, faz que os prédios balancem. Então eu tenho que usar tecnologias apropriadas. Então, o que, eles usam lá? Um amortecedor harmônico na base, na estrutura, para que quando ele balançar, ele volte para o equilíbrio existente. E eu uso aqueles pêndulos gigantescos para prédios muito altos para colocar o prédio em equilíbrio. Senão ele balança e cai existente. Lógico, para quem vai querer a parte de engenharia aí, certo? Tem que ter uma boa estrutura, um bom cálculo para poder e um bom material, senão ele vai para baixo. Então, nós vimos aí o que a relação tema massa-mola com movimento circular uniforme, porque eu posso alongar, ela subir, voltar, alongar. Então, eu posso relacionar, tá, esse movimento massa-mola com o movimento circular. Na outra aula, vai ser duas que eu falei para vocês, tá? Eu vou mostrar a prática. Aquela parte que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou mostrar na segunda tempo, certo? Relacionando o movimento harmônico. Fiz os primeiros exercícios, tá? A fórmula ômega, eu posso usar tanto 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência para achar. O deslocamento positivo ou negativo num eixo X é a amplitude, certo? Eu tenho uma frequência, que é 1 sobre o período, eu posso utilizar, eu posso usar as equações. Quando eu parto do repouso, a constante de fase é zero, né? Tempo igual a zero, eu já posso utilizar aí, existente. Lembre-se, gente, o valor ali, quando você usa calcular velocidade, aceleração, cosseno, tem um ângulo, tá? Então você pode usar a calculadora 60, cosseno 90, para podermos calcular. Isso aí a gente vai resolvendo o exercício que nós vamos utilizar. Lembre-se que a fase, trabalhamos com pi, 3π, rad, então eu posso representar ele como π, que é a minha volta, 2π, que é uma volta completa, um quarto de né, π sobre 4, π sobre 2. Então, esses valores representam, posso representar, como eu mostrei para vocês, a onda. Né? Π sobre 2, meia. Né? Π sobre 4, meia, um quarto de volta. Π, meia. 2π. Então, o que é uma volta completa numa onda?
Uma volta, gente. Vamos supor que eu parto daqui. Alongou, comprimiu, voltou. Então, você está vendo aqui, meu dedo? Completo aqui. Esse meu dedo aqui é 2π. Metade, π sobre 2. 3π sobre 4, né? E 2π. Então, a gente pode trabalhar no movimento harmônico simples dessa maneira. Show? Na próxima aula, eu mostro a prática para vocês. Tem mais, gente? Não esqueça de resolver os